Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo muito bem. São 1h14 da manhã, hoje é dia 16 de fevereiro de 2016 e eu estou aqui de madrugada falando sobre impressoras 3D. Eu estou gravando esse vídeo porque eu percebo que há uma relação entre o hobby do aeromodelismo e drones e outros hobbies em geral com a impressora 3D. A pergunta é a seguinte: será que vale a pena gastar R$3.000 ou R$2.500 em uma impressora 3D? A resposta é a seguinte: depende do que você pretende fazer com essa impressora. Se você de fato é um hobbyista fanático, você é um cara que gosta muito do hobby de aeromodelismo ou mesmo outros hobbies, a impressora 3D talvez seja muito interessante para você por conta das possibilidades envolvidas nela. Eu tenho um amigo que ficou desempregado recentemente e ele disse o seguinte: poxa, você tem uma impressora 3D? Eu falei, tenho. E ele me respondeu: eu também estou pensando em adquirir uma impressora 3D para fabricar pequenas peças e brinquedos e vender pela internet. Falei para ele: cara, olha só, uma impressora 3D custa cerca de R$3.000. Um carretel de 1 kg de filamento custa em torno de R$130 e mais o frete vai cair lá para uns vai subir lá para uns R$150, R$170. Fora a energia elétrica que você vai gastar com a impressora 3D, que não é pouca. Então, imagina você fazendo bonequinhos, por exemplo, do Mario ou outros tipos de bonequinhos para vender na internet. Quanto é que você vai vender esses bonequinhos? Será que o preço final do seu produto realmente vai valer a pena? Porque existe muita gente vendendo esse tipo de material na internet e feito através dos métodos convencionais de fabricar peças plásticas ou bonecos plásticos, que além de ter um acabamento muito superior ao acabamento da impressora 3D, fica muito mais perfeito. Será que alguém deixaria de comprar esses bonequinhos fabricados de maneira tradicional para adquirir um bonequinho impresso em impressora 3D? Eu acho muito duvidoso. E mesmo que ele conseguisse vender, ou eu disse para ele, mesmo que você consiga vender, quanto é que você vai vender? Qual vai ser a sua margem de lucro? Provavelmente você vai trabalhar muito e vai ganhar pouquíssimo ou nada como retorno do seu trabalho. Então, definitivamente uma impressora 3D hoje, especialmente no Brasil, por conta dos valores altíssimos que nós pagamos para ter acesso a esse tipo de tecnologia, não vale a pena. Não vale a pena você adquirir uma impressora se o seu pensamento for fazer bonequinhos para vender na internet. Bom, também não vale a pena você adquirir uma impressora 3D por curiosidade, para colocar na sua casa para fazer uma coisinha ou outra e depois largar ela parada lá pelo canto, já que realmente ela não tem muita utilidade, a menos que você trabalhe com prototipagem, a menos que você produza pecinhas que sejam úteis para você. No meu caso, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem por que uma impressora 3D para mim foi algo assim sensacional. Eu gosto muito de uma boa oficina e eu tenho alguns equipamentos que eu adquiri com o objetivo de equipar a minha oficina. E hoje eu percebo que a impressora 3D, para mim, é uma ferramenta indispensável por conta das possibilidades nela envolvida, por conta das coisas que eu consigo fazer com uma impressora 3D. Não só a impressora 3D, mas uma máquina CNC também, já que eu faço basicamente tudo aquilo que eu preciso hoje e é possível fazer numa impressora 3D, eu faço. Volta e meia eu me envolvo num projeto e aí eu tenho uma determinada dificuldade e aí eu penso no SketchUp, que é a ferramenta de modelagem que eu uso para poder produzir modelos para imprimir na impressora 3D, e vou lá, faço a modelagem, desenho o produto ou o objeto que eu quero imprimir na impressora 3D e envio para a impressora e imprimo exatamente conforme eu gostaria. Ou seja, o produto da minha imaginação vira realidade através da impressora 3D. Bom, o gasto da impressora 3D é muito alto, o custo de produção através de uma impressora 3D é alto. A começar pelo preço da impressora, que não é pequeno. Hoje eu acredito que esteja em média de R$2.500 a R$3.000. Uma impressora Grabber i3, semelhante à que eu tenho,
E essa impressora, ela é uma impressora open source e geralmente as que vendem no mercado brasileiro, sinceramente, é uma vergonha, porque elas vêm com material de baixa qualidade e rapidamente elas danificam. E você precisará fazer manutenção nela, revisão, trocar peças, etc. e tal. Depois disso ainda tem o consumo elétrico, que não é pequeno, já que a extrusora da impressora trabalha com uma espécie de resistor. Eu não lembro o nome da peça, acho que é... eu não lembro o nome agora da pecinha que esquenta a ponta da extrusora do hot end. E aquilo ali consome muita energia. Os motores NEMA também consomem energia. A mesa, se é uma mesa aquecida, também consome energia. Enfim, você tem um alto custo elétrico para produzir coisas pequenas. Depois vem o problema do filamento, que também não é barato. Normalmente um quilo de filamento PLA, por exemplo, custa em média R$120, R$130, variando o preço de 100 até 130. Os melhores por volta de 135, 136 reais. Enfim. Além disso, ainda tem um tempo de aprendizado da impressora, porque você vai precisar entender a mecânica dela, você vai precisar entender o comportamento dela, o funcionamento dela, você vai precisar aprender a operar a impressora, porque existem softwares que você usa para fatiar, por exemplo, os modelos que você envia para a impressora para imprimir. Então há um tempo considerável de aprendizado, e depois também, se você quiser tirar o máximo da sua impressora, você também vai precisar aprender a fazer modelagem. E depois ainda tem os problemas técnicos que surgem, que você também precisa aprender a dominar, que não serão poucos, porque a impressora ela vibra, ela balança durante a impressão, e consequentemente você terá que fazer ajustes em parafusos, você terá que substituir peças desgastadas. Então o custo de produção de uma impressora 3D, dependendo da aplicação, é alto e pode tornar-se inviável. Quando é que o custo de produção de uma impressora 3D se torna viável? Em casos de prototipagem. Por exemplo, eu desenho alguns objetos e imprimo na impressora 3D, experimento aquilo. Caso tenha saído exatamente conforme eu planejei, eu posso, por exemplo, enviar aquele modelo para alguém fabricar aquilo ali para mim, sem necessidade de usar a impressora 3D para isso, caso eu queira fabricar em larga escala. Mas, bom, quando é uma unidade ou duas, enfim, coisa pouca, dá para imprimir na impressora 3D. Eu, por exemplo, imprimo bastante coisa na impressora 3D e tem um custo razoável, porque, por exemplo, um dos produtos que eu vendo na internet pesa em torno de 80 gramas, que é o landing gear ou o trem de pouso que eu faço para o CX-20, que eu tenho vendido bastante, sei lá, eu já devo ter vendido uns 50 aí. Cada trem de pouso pesa em torno de 80 gramas, e um carretel de 1 kg, ele dá para imprimir aí mais ou menos uns 10 trem de pousos. E isso, consequentemente, eu vendendo a 50, 60 reais, eu consigo ter uma margem boa de lucro. Não é muito dinheiro, como vocês podem ver, porque o carretel sai aí quase a 200 reais e o que sobra disso aí é lucro. Eu já tenho vendido bastante trem de pouso, inclusive já paguei o preço da impressora, o que eu gastei com a impressora já voltou para mim, e hoje a impressora está para mim de graça. Eu costumo imprimir objetos personalizados, eu costumo customizar peças para drones, enfim, eu imprimo quadros de drones e uma série de outros acessórios. Eu já fiz de tudo, um monte de coisa, até mesmo suporte para ventilador de igreja eu já fiz e coloquei lá e está bonito, funcionando. Então, no meu caso, valeu muito a pena. Hoje a impressora está para mim de graça e hoje eu só lucro com ela, mas não necessariamente a impressora é uma boa escolha para qualquer um. E nem qualquer um vai conseguir imprimir essa impressora com essa impressora. Então, para mim, a impressora 3D valeu muito a pena. Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de coisas que eu fiz e que eu faço eventualmente, para vocês terem uma ideia. Esse aqui é um drone que eu tenho, o CX-20.
Vou mostrar para vocês aqui o que eu já imprimi, o que eu já fiz. Olha, essa parte aqui de trás, essa tampinha que vocês estão vendo, é um suporte que alonga o compartimento de bateria do CX-20. O pessoal lá do grupo, todo mundo já conhece isso aqui. Essa peça eu fiz no SketchUp e imprimi na impressora 3D, certo? Então tudo isso aqui eu fiz. Isso aqui não deve pesar, sei lá, 30 gramas, talvez 30 gramas essa pecinha aqui. Eu consigo vender isso a 30, 40 reais. Já pensou quantas pecinhas dessa daqui eu conseguiria imprimir com 1 kg de filamento? Coisa pra caramba. Se eu vender todas elas a 30, 40 reais, realmente eu terei lucro. Por quê? Porque há quem pague nisso aqui 30, 40 reais. Dada a utilidade e a dificuldade de encontrar isso aqui. Você não encontra uma peça dessa em qualquer lugar. Não é qualquer um que fabrica isso. Eu também fabrico esse trem de pouso aqui que vocês estão vendo. Esse aqui foi eu que fabriquei, foi um dos primeiros que eu fabriquei. Está aqui comigo até hoje. Resistente, leve e aumenta a altura do quadricóptero, possibilitando uma acomodação mais tranquila da câmera. Aqui eu tenho um Walker AG2D, que é um gimbal para fixação de câmera. Aqui a base dele fui eu quem fabriquei na minha impressora 3D. Eu desenhei no SketchUp e coloquei ele aqui. Ele está encaixado numa base que eu fiz, eu mesmo fiz, a base da câmera. Ela é um pouco mais larga, ela ocupa mais esse espaço aqui e, consequentemente, ela diminui um pouco a vibração do gimbal e a filmagem sai com mais qualidade ainda. Então, só para vocês terem uma ideia, claro que eu tenho muito mais coisas além disso, não se limita a isso, porque todos os dias eu tenho ideias novas e, enfim, produzo coisas novas através da impressora 3D. Então, para você, a resposta não é definitiva, depende do que você pretende fazer com a impressora 3D. Para mim é sem lucro, é só lucro. E hoje eu não sentiria, eu não conseguiria sobreviver sem a impressora 3D, porque de fato ela para mim é muito útil. Eu faço muitas coisas na impressora 3D. Não só na impressora 3D, como também na máquina CNC, dentre outras ferramentas que eu tenho. Eu diria que a impressora 3D hoje, para quem é robista, é algo legal, mas para quem é robista de verdade, não é para quem possui um drone ou alguém que tem um carrinho e ponto, porque é um investimento alto. Mas para quem realmente se engaja na atividade, gosta de fazer, de acontecer, tem criatividade, quer estar produzindo alguma coisa nova, tem ideias e quer colocar aquilo ali em prática, realmente. Eu fiz um drone todo impresso na impressora 3D, um mini drone, e faço isso direto. Tenho projetos de mini drone aqui excelentes, e que eu pretendo concluir ainda e que estão em andamento, e todo na impressora 3D. Todas aquelas deficiências que eu vejo no mercado eu tento resolver na base do SketchUp. Então depende de você. O que você vai fazer com essa impressora vai determinar se ela vale a pena, se o investimento numa impressora dessas vale a pena ou não. Eu diria que para imprimir bonequinhos, esquece, porque a qualidade nem é tão boa assim. Você vai imprimir bonequinhos e não vai ficar satisfeito com aquilo. E dá um trabalho dos infernos imprimir bonequinhos. Porque quanto mais redonda a peça, mais se houver esferas na peça, braços. Imagina imprimir um Cristo Redentor com os braços abertos. Aquilo ali é difícil pra caramba. Só depois de muito tempo que você vai conseguir imprimir uma peça daquela dali. Fora que dá trabalho e você tem que entender um monte de conceito. Simplesmente não é tão simples, de fato, a gente vê vídeos na internet, parece ser uma loucura, mas na realidade o buraco é mais embaixo, é um pouco mais complicado, Então é isso. Então, pessoal, essa aqui é a minha impressora Grabber i3. É uma impressora open source, simples, de fácil manutenção e muito fácil de encontrar peça no mercado. Eu adquiri essa impressora aqui no Brasil através do Mercado Livre e eu paguei bem caro por essa impressora. Demorei bastante tempo para aprender a utilizá-la corretamente e para conseguir fazer trabalhos de qualidade, porque a impressora 3D ela não é exatamente a coisa mais fácil de se trabalhar. No início a gente apanha bastante porque existem detalhezinhos que só o tempo mesmo nos ensinará, coisa que a gente só descobre mesmo com a prática.
Eu já fiz uma série de manutenções nela, por exemplo, eu já troquei a extrusora, que era uma extrusora de 3mm por uma extrusora de 1,75mm. O motivo foi porque o filamento de 3mm ele é extremamente rígido e difícil de se trabalhar. Então a impressora trabalha muito sufocada, a gente tem que ter muito cuidado para o filamento não quebrar e não agarrar em nada e simplesmente a impressora parar de extrusar o material de impressão. Então eu achei melhor trocar para o filamento de 1,75. E tá aí, ó, trabalhando, feliz da vida. Eu tive muito problema com a cama dessa impressora por conta do material. Eu esqueço o nome desse material aqui, mas ele não é plástico, ele é uma madeira. E aqui na minha região, esse tipo de material é o menos efetivo por conta da umidade, porque o lugar é muito úmido e ele varia de acordo com a umidade do ar. Um dia quente, por exemplo, ele empena para baixo ou para cima, e quando é um dia frio ele empena ao contrário, os parafusos afrouxam. Então, particularmente, eu acredito que na minha região uma impressora com um frame de acrílico seria muito mais útil do que essa impressora aqui feita com esse material que eu esqueci o nome agora. Ele está ali imprimindo um trem de pouso do CX-20, é um trabalho bem lento porque eu tiro uma camada bem fininha para ficar com qualidade. Só para vocês terem uma ideia, eu vou tentar focalizar aqui o painel da impressora. Está marcando ali de trabalho 5 horas e 48 minutos para finalizar aquele trem de pouso ali. Na verdade não é nem um trem de pouso completo, aquilo ali é apenas as pernas do trem de pouso, e ainda tem as hastes horizontais e uma haste que fixa uma haste horizontal na outra. Então eu tenho mais, pelo menos aí umas 12 horas de trabalho ou até mais, até que tudo fique pronto. E há quem diga que eu cobro caro nesses trem de pousos, acha caro, mas não sabe o trabalho que a gente tem e o tempo que se leva para imprimir um negócio desse. Uma impressora dessas, ela trabalha com um resistor que a gente chama de... meu Deus do céu, agora eu não lembro o nome da peça que fica ali na ponta da extrusora, no hot end. Tem um resistor ali que superaquece, ele fica muito quente. Consequentemente, gasta-se muita eletricidade para poder manter aquela peça ali quente. Além disso, tem todos esses ventiladores, tem os motores, então a impressora ela gasta bastante eletricidade para poder fazer um trabalho desse. Então o preço é baseado em tudo isso. Você tem que levar em consideração o custo do filamento, o tempo que leva para imprimir uma peça e o gasto elétrico que se tem. Então é isso, é uma impressora que para mim hoje é indispensável por conta do que eu faço. Ela é extremamente útil em tudo o que eu faço, Já fiz tanta coisa, já fiz peças para ela mesmo, já fiz peças para drone, já fiz suporte para bateria, já fiz suporte para GPS, trem de pouso para o CX-20, trem de pouso para o F450, canopy para o F450, já fiz frames personalizado, customizado, frames para mini quadricópteros, mini racers, enfim, para mim essa impressora ela é extremamente útil. Talvez não seja para todo mundo, mas eu definitivamente me debruço sobre a tecnologia até tirar o máximo dela. Então para mim é sempre útil, muito útil. E valeu a pena, mesmo tendo pagado muito, hoje essa impressora já se pagou por conta das vendas que eu já fiz pela internet. Então é uma impressora simples, porém é como um fusquinha, Quebrou um pedacinho de arame e você consegue colocar ele para funcionar. Só para vocês terem uma ideia, eu tive um problema aqui no motorzinho, no ventilador de refrigeração da extrusora. Eu fui lá e coloquei um outro ventilador, tá funcionando, eu tive um problema na porca desse eixo principal aqui, a porca se desgastou. Eu fui lá, coloquei uma outra porca, tá funcionando. E assim vai. Todas as manutenções e revisões que ela precisou, até agora, todas elas eu fiz sem custo adicional. Todos eles foram relativamente fáceis de se fazerem, porém exigem uma certa capacitação técnica ou habilidades mecânicas, Não é qualquer pessoa. Por exemplo, não dá para pedir para sua filhinha de 11 anos ou 12 anos imprimir alguma coisa numa impressora dessa, porque simplesmente não vai rolar. A menos que a garota seja um gênio, Então é uma impressora que a princípio é excelente, na minha opinião, é uma das melhores por conta
de ser um mecanismo extremamente simples, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 motores. Não, 1, 2, 3, 4, 5 motores que fazem todo o trabalho, e é um mecanismo muito simples. Eu não sei como a gente levou tanto tempo para fazer para desenvolver uma tecnologia como essas, né? Porque é tudo baseado em coisas simples, em funções simples, e no entanto a gente levou tanto tempo para chegar a um resultado como esse. Então fica aí para vocês terem uma noção onde eu imprimo as minhas peças, as peças que eu vendo na internet, e outras que eu exibo através de fotos e tudo mais. É nessa impressorazinha aí, ó, ela está trabalhando. Até pelo menos umas 10, 11 horas da noite ela vai ficar trabalhando aqui direto. Olá pessoal, meu nome é Marcela, estou passando aqui no finalzinho desse vídeo para lhe lembrar uma coisa muito importante. Deixe seu like se você gostou. E se você não gostou, deixe like também, porque ajuda bastante. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E melhor ainda, veja os vídeos anteriores que está bem aqui no cantinho. E clique no sininho. O sininho tem a função de te avisar quando sai um vídeo novo no canal. Então fique por dentro, hein? Beijo, fui!